Vamos lá então, né? Comentar aqui a respeito de inteligência artificial no marketing digital. Eu quero só informar para você que chegar aqui por acaso, por indicação do YouTube, por indicação de alguém, nesse vídeo. Isso aqui é um vídeo gravado como se fosse ao vivo, não vai ter nenhuma edição, também não tem roteiro. É o clima aqui do canal. Então eu quero que você chegando aqui, você entenda que muita coisa que eu posso dizer ou que eu não possa dizer por acaso durante o vídeo, provavelmente vai estar em algum artigo no meu blog, ricodemorais.com.br. Tudo que faltar falar aqui, eu vou colocar em algum artigo lá no blog. Se não tiver hoje, aqui na descrição do vídeo, vai estar depois. E se você curte assuntos a respeito de marketing digital, empreendedorismo digital, marketing como um todo, que é mais importante do que tudo isso, você pode assinar esse canal aqui, que hoje tem pouquinhos seguidores intencionalmente, porque eu quero ir conversando devagarzinho com vocês, entendendo o que a gente vai fazer com esse canal, tá certo? Agora, se você está atrás daquele marketing digital safado, cursinho barato para ficar rico, não é aqui. Você vai se decepcionar e eu prefiro que você não assine porque essa relação não vai ficar legal. Basicamente é isso. Eu separei para a gente conversar hoje aqui. Vamos embora para o assunto então, né? Valeu aí todo mundo por estar seguindo. A gente vai falar aqui, eu vou falar com vocês hoje aqui a respeito de inteligência artificial e como que isso é importante para o marketing digital. Poucos dos caras que eu estou acompanhando tem tocado nesse assunto com a devida relevância, até porque isso atrapalha muito dos negócios, para a gente que quer trabalhar com isso. Eu vou explicar muito sobre isso agora, tá? Primeira coisa, inteligência artificial para muita gente pode ser uma coisa misteriosa do futuro, Matrix, né? Alguma coisa assim, mas já é uma coisa muito presente. Muito mesmo. Se você usa Google, se você usa Facebook, se você usa a internet como um todo, ela está permeada já por inteligência artificial, que é mais inteligente do que a gente pensa que é, e ainda não é naturalmente a super inteligência Matrix, né, tomando conta do mundo. Trata-se também, quando a gente fala em inteligência artificial, pouca gente entende direitinho o que é, mas é um algoritmo, certo? Se você quiser chamar de robô, é um programinha que basicamente o que ele faz é testar várias possibilidades, ver quais são verdade na prática, e isso o tempo todo. Então isso acaba trazendo, facilitando a execução de algumas tarefas. É o tipo de coisa que a gente faria, é chamado de inteligência artificial, não por ser propriamente uma inteligência. Pense nisso como uma espécie de teste AB. Se você trabalha com marketing, sabe o que eu estou dizendo. De repente você faz lá 2 páginas para testar qual é que converte mais, qual é que vende mais. Então a inteligência artificial ela vive, né, é um programa que faz isso de forma automática, rápida e com tudo. Então dependendo de qual é a função que ela está executando ali, ela vai sempre conseguir resultados muito superiores do que você, como pessoa, tentando analisar alguma coisa, tentando identificar o que é que vai funcionar mais, o que é que vai funcionar menos. E é nisso que a inteligência artificial vai sendo cada vez mais usada. Naturalmente, hoje, o estágio em que esses programas estão sendo utilizados são programas que não são super inteligências, eles erram muito ainda. Existe ainda, quando a gente fala que eles erram, isso significa que eles estão aprendendo. O conceito melhor que a gente pode chamar disso é machine learning, né? Ou seja, é um aprendizado de máquina. A maior característica de uma inteligência artificial, machine learning, é que ela vai se autoprogramando, entre aspas, ela vai, à medida que ela vai entendendo resultados, à medida que ela vai coletando resultados, ela vai se modificando e se transformando em algo cada vez mais inteligente naquela tarefa. A grosso modo, para quem não está nesse universo, eu também não vou entrar aqui em super informações que eu até nem saberia explicar profundamente, mas existem vários modelos de inteligência artificial mais complexas que estão aí sendo testadas tanto pela Google, quanto pelo Elon Musk, quanto por outras empresas que estão fazendo teste para que isso se torne alguma coisa muito mais genérica até do que é feito hoje. Hoje são inteligências artificiais, entre aspas, que atuam em tarefas específicas. Com isso que você tem já contato direto, muitas vezes sem saber que está tendo. Então, o pessoal que trabalha com marketing, como é que a gente vai ser afetado por isso? Primeiro, se você é um cara que usa o marketing digital para vender o seu produto, você vai ser afetado positivamente, não tenha medo disso. Se você oferece serviços de marketing digital para uma empresa, você vai ser fortemente afetado se não aprender a se integrar a isso tudo.
E você vai entender o porquê rapidamente. Onde que a inteligência artificial já pode hoje ser utilizada, mesmo que de maneira talvez não tão eficiente. Agora você imagina, sabendo como ela é utilizada hoje, como que a gente pode imaginar que esse tipo de ferramenta vai evoluir? Porque ele vai evoluir muito mais rápido do que a gente imagina. Já tem sido assim. Quando você menos espera, a inteligência artificial já está dando surra em super especialistas em algumas áreas. Uma das primeiras áreas que a gente vê isso fortemente sendo usado, com vários sites, vários programas. Desculpe, como sempre peço aqui, desculpe pelo ruído, eu moro aqui numa beira-mar barulhenta aqui de Olinda, então carro passando, buzina, sirene, isso aqui vai ser constante. Cachorro latindo, a gente continua conversando. Então, veja só, SEO. Por exemplo, Search Engine Optimization. Vamos supor que você vai fazer lá a sua otimização para Google, que é o que a galera mais foca, certo? Então existem vários sites já oferecendo esse tipo de serviço por inteligência artificial. Eu já usei alguns, posso dizer que é muito bom, muito rápido, faz um serviço que eu provavelmente demoraria muito para chegar neles. Tem um site chamado Dib, certo? DIIB.com, se eu não me engano, é um exemplo. Se eu lembrar de mais referências, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo para você ir pegando, certo? E são serviços baratos, se eu fosse contratar um especialista demoraria um bocado. Alguns de vocês vão dizer, mas não é a mesma coisa. Não se engane, provavelmente já é melhor do que a maioria dos especialistas que eu poderia hoje contratar, ou já é muito melhor do que o que eu poderia sozinho ficar aqui dividindo meu tempo para buscar, ter um monte de coisa para fazer. Eu vou ter também que ficar fazendo essa parte chata, ter que negociar com a Google, ver o relatório da Google para ver o que é que está bom, o que é que está ruim. Então esse tipo de software com inteligência artificial já faz isso para você com uma puta habilidade, certo? Com uma precisão incrível que você vai se surpreender. Outra coisa, vamos supor que você tem um produto e você tem que criar um site, por exemplo, para você montar. Isso já é possível, veja bem, entre aspas, o que eu vou te falar é possível. Ainda não está plenamente ativo e funcional. Agora, em muito pouco tempo, você vai poder falar com a inteligência artificial, escolher a sua programação, a sua linguagem de programação e simplesmente dizer, olha, eu preciso de um site que faça isso, isso e isso. E rapidamente a inteligência artificial vai construir para você. Okay? Isso já existe como um teste, pesquise pelo Google. Tem muita coisa que eu vou dizer aqui que eu não vou entregar link. Pesquisa porque tem muita referência interessante sobre isso. Então já é possível, por exemplo, isso. Eu quero criar um site. Mas aí eu preciso ser bom na copy? Não. Copywriting é outro aspecto que já existe sim ativa serviço de inteligência artificial para fazer sua copy. Até porque, se você pensar bem, copy é isso, né? A copy, você vai usar textos mais ou menos prontos. A copy, para aquilo que você quer fazer, ela trabalha com elementos mais ou menos prontos, né? São clichês, como a gente diz. Então, a inteligência artificial se aplica muito a tudo que for a questão de clichê. Certo? Eu não vou lembrar o nome do serviço, mas já existe sim. Não sei, não testei para te falar se funciona bem pra caramba, se não funciona, mas se existe hoje, bem ou mal, daqui a pouco isso vai estar muito bom. Então você precisa criar um texto para fazer alguma coisa. Muita gente ainda baixa template de texto. Daqui a pouco isso é facilmente feito com inteligência artificial. Vamos partir, tá? Então vamos divulgar o produto, vamos ser especialista em tráfego pago. Bom, o próprio Google, o próprio Facebook já te entregam inteligência artificial no próprio serviço deles. Você sequer precisa contratar uma plataforma terceirizada. E ainda por cima existem sim várias, e cada vez vai aparecer mais e mais e mais plataformas terceirizadas que vão otimizar esses resultados para você. Mas não é igual. De novo, não se engane pensando assim. Se você acreditou quando você viu, talvez 2 meses atrás, não era tão bom quanto você faria sozinho, talvez hoje já seja. Se não for hoje, talvez daqui a 2 meses já seja. Certo? Esse é o ritmo da evolução dos serviços e inteligência artificial como um todo. No próprio serviço Google e Facebook, onde é que você vai identificar a inteligência artificial? No primeiro momento em que você escolhe, por exemplo, no Facebook, qual é a sua meta? O que o seu anúncio pretende? Ele quer vender alguma coisa? Ele quer
levar a pessoa para um link, ele quer engajamento, não pule mais essa sessão. Se no começo desse tipo de anúncio isso era alguma coisa que todo mundo que entende um pouco mais de serviço pularia, hoje em dia cada vez menos ou cada vez mais, não pule essa seção do anúncio, porque isso vai definir para o Facebook ou para o Google qual é o tipo de cliente que ele vai procurar via inteligência artificial. E explico como. Se você quer levar a pessoa para o seu site, o Facebook vai cada vez, via inteligência artificial, ser melhor em encontrar pessoas que, pelo histórico delas, elas tenham a tendência a seguir para o seu site. Se você quer vender alguma coisa, ele já tem lá esse tipo de opção, esse tipo de métrica, entre aspas, né, para você escolher pessoas que têm histórico de compra, pessoas que já compraram alguma coisa. Então, são pessoas que têm maior tendência a comprar algum produto. E, cada vez mais, ele vai conseguir identificar pessoas que já compraram produtos semelhantes ao seu. Isso aí são coisas importantíssimas, certo? Então, quando você parar seu tempo agora para estudar a respeito de tráfego pago, pense duas vezes, porque provavelmente você vai focar melhor os seus esforços aprendendo a operar talvez um software terceirizado que faça essa função, porque aprenda, nada vai poder superar um software de inteligência artificial que funcione bem nesse tipo de tarefa. E se na sua percepção ele ainda não funciona tão bem, e não demora muito, é coisa de meses, não é de anos. Certo? Eu não sei quando esse vídeo chegou para você, mas talvez até já esteja muito bom esse tipo de serviço na sua mão. Tá? Fora isso, o que a gente vê hoje, começa a surgir bastante a coisa dos chatbots, né? Você começa a ter serviço de chatbots, que a pessoa então começa a conversar com, entre aspas, um robô, e depois isso é passado para uma pessoa física. Hoje em dia, na minha humilde opinião, funciona em algumas situações sim, mas não funciona tão bem quanto uma pessoa real. Talvez funcione muito bem para escalar algum tipo de atendimento. Perfeito, mas vou repetir o que eu falei. De não funcionar tão bem até ser alguma coisa que você sequer vai conseguir diferenciar de um ser humano ali, não demora anos, demora meses. Esse é o ritmo de crescimento de inteligência artificial que a gente começa a ver nesse universo. Então, qual a minha informação geral que eu quero passar aqui nesse vídeo? A gente não transformar isso num vídeo extremamente longo. Se eu for te dar um conselho ao começar a trabalhar com marketing digital, começar a trabalhar, por exemplo, com o marketing analítico, isso é outra coisa, hein, cara? Análise dos dados. Isso hoje em dia, quer dizer, já está meio que ali dentro do que eu falei com relação a Search Engine Optimization, mas também para qualquer outro dado. Tudo que for de marketing analítico, não se preocupe mais hoje em dia em ser especialista nisso, porque os softwares vão estar num valor absolutamente acessível e absolutamente serão imbatíveis nesse tipo de coisa. Então você tem que se focar onde? No produto, certo? Se muito, focar em estratégias, focar em conhecer de estratégias, focar em conhecer o ser humano. Eu acredito que essa parte também vai estar muito com inteligência artificial. Agora, inclusive criação de produto, eu acredito que inteligência artificial vai entrar muito nessa área. Mas é uma área, como a gente fala de uma parte, onde você pode trabalhar mais com sua criatividade, você pode trabalhar mais com o fato de você ser um ser humano. Tente focar em produtos, se você trabalha com infoprodutos ou qualquer outro tipo de produto que tenha muito a ver com o fato de você ser humano e com a relação humana que você vai ter com essas pessoas. Acho que a grande chave para quem quer trabalhar negócios digitais é essa. Claro, produtos físicos e tudo mais. Porque você imagina o seguinte, até se eu quiser fazer um curso genérico de alguma coisa, eu posso facilmente hoje em dia, não hoje, mas rapidamente vai acontecer de eu simplesmente falar o que eu quero e uma inteligência artificial construir para mim. Um software, alguma coisa assim, tá? Como eu tinha dito aqui. Inclusive, uma outra questão que está muito comum agora aí é as vozes sintéticas, né? Começa a ficar cada vez menos robotizado, cada vez mais humano e daqui a pouco até conteúdos como audiolivros ou um podcast ou, por exemplo, cara, não demora muito para a gente ter isso de alguma forma acontecendo com imagem, com pessoas e por aí vai. Então comece hoje, se você está entrando hoje, comece a levar tudo isso em consideração, certo? Para daqui há poucos anos você está à frente desse mercado. Vamos embora, siga o canal se você achar que tem que seguir, né? E
checa meu site, meu blog, o endereço vai estar sempre aqui na descrição desse vídeo e tem mais conversa boa rolando daqui a pouco por aí.